E aí, tchê, beleza? Mini aula de terça-feira. E hoje eu acordei com uma saudade da transformada de Laplace. Resolveu um circuitinho com uma transformada de Laplace. Então, é essa aula que eu preparei para vocês. Vamos lá. Tópicos de transformada de Laplace 5. O 5 está aqui para te indicar que é a quinta mini aula sobre a transformada de Laplace que a gente faz. Se tu for lá no site do Matemática Leve, está organizado por assunto e por lá tu pode estudar e assim tu te organiza. Aplicação da transformada de Laplace a circuitos elétricos. O problema escolhido hoje eu retirei de uma prova já aplicada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diz assim: considere um circuito RLC em série, onde a resistência é de 1 ohm, a indutância L é de 0,5 Henry e C, a capacitância, é de 2 Faraday. A carga inicial no capacitor e a corrente inicial na malha são nulas. Use a transformada de Laplace para calcular a corrente I de T quando uma fonte de 2 volts é conectada ao circuito. Então, eu desenhei aqui um esquema, né, para o nosso circuitinho pobrinho em série. Está dizendo que a resistência, o símbolo de resistência é esse zigue-zague aqui, é de 1 ohm. A indutância, desculpe, é de 0,5 Henry. A capacitância de 2 Faraday e a gente liga uma fonte de 2 volts ao circuito. Muito bem. Está dizendo também que a carga inicial no capacitor, então a carga inicial, Q inicial no tempo zero, é nula, é igual a zero. E a corrente inicial, corrente a gente representa por I, né, de T, como é inicial é no tempo zero, também é nula. Daí pede, use a transformada de Laplace para calcular a corrente. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na queda de tensão que cada um desses componentes indica. A lei de Kirchhoff diz que a soma de todas as quedas de tensão num circuito elétrico é sempre nula. Então, eu tenho um indutor, a queda de tensão que se refere ao indutor é a indutância, vezes a derivada segunda da carga em relação ao tempo. A queda de tensão que se refere a um resistor é a resistência vezes a derivada da carga em relação ao tempo. E a queda de tensão que se refere ao capacitor é a carga dividido pela capacitância. A queda de tensão que se refere ao gerador, à força eletromotriz, à fonte, é E. A soma de todas essas quedas de tensão é igual a zero. Daí, crianças, a gente vai substituir os valores aqui da indutância, da resistência, da capacitância e da fonte. Ora, a gente tem que a indutância é de meio Henry. Eu vou escrever derivada segunda assim, né? A carga dependente do tempo. A resistência é de 1 ohm, vezes a derivada da carga. A capacitância é de 2 Faraday e a força eletromotriz, a fonte de 2. Então, é menos 2 ou igual a 2. Ó, passei o menos E para o lado de lá. Como está esse 0,5 aqui, eu vou multiplicar toda a equação diferencial por 2, só para tornar esse cara 1 e a gente trabalhar com os números mais bonitinhos. Então, vai ficar lá, ó, Q duas linhas de T, mais 2Q linha de T, igual, quando eu multipliquei por 2, igual nada, mais, multipliquei por 2, ficou só Q de T igual a 4. Essa aqui é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, que quando a gente resolver, nós vamos encontrar a carga. Mas a pergunta no problema foi calcular a corrente. O que a gente tem que saber? Que a corrente elétrica é a variação da carga em relação ao tempo. A corrente elétrica é a carga em movimento. Então, a corrente elétrica é a derivada da carga em relação ao tempo. Significa que, quando ele te deu a informação no problema que a corrente inicial é nula, igual a zero, essa informação aqui é a mesma
que dizer, deixa eu pegar o verdinho aqui, que a derivada da carga no tempo zero é igual a zero. Essa informação aqui é absolutamente equivalente. Então, por que eu estou te chamando a atenção disso? Porque se essa é uma equação diferencial de segunda ordem para carga, eu preciso de duas condições iniciais para a carga, senão eu não resolvo o problema, ele fica inconsistente. E eu tenho uma condição para a carga inicial e para a derivada da carga. Tenho duas condições, tenho uma equação diferencial de segunda ordem, posso resolvê-la aplicando a ferramenta da transformada de Laplace. Vamos lá. Ó, reescrevi aqui o nosso problema para gente, a mesma equação diferencial para a gente aplicar a transformada de Laplace. Eu vou aplicar a transformada de Laplace em todos os termos da minha equação diferencial. Transformada de Laplace, todo mundo. Ora, quando eu aplico a transformada de Laplace na derivada segunda de uma função, isso implica em encontrar s ao quadrado, a função no espaço transformado, a função no espaço frequência, menos s, a função em zero, menos q' em zero. Tudo isso é a transformada de Laplace da derivada segunda. Mais transformada de Laplace de 2q'. O 2 é uma constante multiplicativa, fica ali esperando. E eu aplico o Laplace na derivada primeira, que vai ficar s, q de s, então é no espaço transformado, menos q em zero. Mais transformar Laplace de Q? Q de S. Estou transformando T em S. Igual transformar Laplace de 4, uma constante, 4 sobre S. Se a gente lembrar que a carga e a corrente iniciais são nulas, Q de zero e Q' de zero valem rosca. O que aconteceu aqui? Ficou uma equação algébrica para Q de S. Eu sou capaz de colocar o Q de S em evidência. Ó, S ao quadrado, mais 2S, mais 1 desse cara aqui, igual a 4 sobre S. Para encontrar a solução dessa equação algébrica, que é o Q no espaço transformado, tudo isso aqui tá... Ops, fiz um risco sem querer, pessoal. Tudo isso aqui, ó, tá multiplicando, deixa eu consertar, tá multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, ficou 4S, S ao quadrado, mais 2S, mais 1. Ora, para nós encontrarmos a carga nesse circuito elétrico, a Q de T, o Q de T vai ser a transformada inversa de Laplace do Q de S. Para a gente poder efetuar isso, eu preciso calcular a inversa dessa história aqui. Só que a gente tem, para poder calcular a inversa, a gente tem que escrever mais bonito para a gente conseguir enxergar. Então, se tu perceberes aqui, ó, eu tenho um produto aqui, ó. E esse produto eu vou desmembrar. Se tu lembrares que tu tem um polinômio de segundo grau aqui, que tu é capaz de encontrar as raízes, se tu fizer a Bhaskara aqui, tu vai achar que uma raiz é menos 1 e a outra raiz também é menos 1. Significa que este polinômio aqui, ó, S ao quadrado mais 2S mais 1, eu posso escrever como S mais 1 vezes S mais 1. Ó, eu tenho duas raízes iguais a menos 1. Quando eu troco menos 1 aqui, eu tenho 0. Quando eu troco menos 1 aqui, eu tenho 0. Aposto contigo, 5 pila. Se tu multiplicar todos vezes todos, tu vais encontrar S ao quadrado mais 2S mais 1. Então, essa expressão é equivalente a essa. Só que quando eu escrevo dessa maneira, eu enxergo que eu devo separar isso, eu posso separar isso em 3 frações, usando frações parciais. Onde os coeficientes dessas frações, os numeradores dessas frações serão A, B e C. Te liga a cabeça, eu tenho uma raiz repetida, uma raiz de multiplicidade 2. Por isso que apareceu esse quadrado aqui, porque a raiz ela tem multiplicidade maior do que 1. Se repete. Percebe que se a gente fizer o mínimo múltiplo dessas 3 frações aqui, eu permaneço tendo o mínimo múltiplo, essa expressão aqui, tal e qual. Efetuando o mínimo múltiplo e fazendo o processo de comparação, tu vais encontrar os valores de A, B e C. Eu já fiz, a tia já fez. O A tu vai encontrar que vale 4, o B tu vai encontrar que vale menos 4 e o C tu vai encontrar que vale menos 4 também. Portanto, cara pálida,
A tua transformada inversa será de 4 sobre S menos 4 sobre S mais 1 e menos 4 sobre S mais 1 ao quadrado. É desses três fatores que nós iremos calcular a inversa de Laplace. A transformada de Laplace é um operador linear, porque é um operador integral. Então, a inversa também é um operador linear. Significa que eu posso calcular a transformada de cada um dos pedacinhos. Ora, então a nossa carga elétrica presente nesse circuito será transformada inversa de 4 sobre S, 4. A função cuja transformada de Laplace me dá 4 sobre S é 4. Transformada inversa de menos 4 sobre S mais 1. Ó, o 4 fica ali multiplicando. Eu até coloquei aqui para te ligar, ó. Quando eu tenho deslocamento na frequência, é sinal que a minha função está multiplicada por uma exponencial. Ó. A gente já revisou isso aqui no Matemática Leve. Então, transformada de Laplace inversa de 4 sobre S mais 1 vai ser 4e na menos t. Se tu fizeres a transformada de Laplace de e na menos t, tu vai achar 1 sobre S mais 1. Menos 4, que multiplica inversa de Laplace, ó, de 1 sobre S mais 1 ao quadrado. Ó a cabeça. De novo, quem é a transformada inversa de 1... Ó, vou pegar o vermelhinho, acho que fica melhor para a gente enxergar. De 1 sobre S mais 1 ao quadrado. O mais 1 é o deslocamento na frequência. Então, a gente tem E na menos T. Mas como eu tenho 1 sobre S ao quadrado, a função cuja transformada de Laplace me dá 1 sobre S ao quadrado é T. Então, a minha F de T é T que está aqui. Então, a transformada inversa de Laplace de 4 sobre S mais 1 ao quadrado é 4t e na menos t. Essa expressão aqui me fornece a carga elétrica nesse circuito. Mas a pergunta que o professor fez não foi a carga, foi a corrente. O que a gente sabe? Que a corrente elétrica é a derivada da carga, não é isso? Então, vamos fazer a derivada. A derivada de 4 é derivada de constante rosca. Menos 4, derivada de e na menos t. Derivada de e na menos t é derivada de e na coisa. Derivada de e na coisa, vezes a derivada da coisa. E derivada dessa coisa aqui é menos 1. Então, aqui vai ficar mais. Menos a derivada desse cara aqui. Derivada de menos 4t e na menos t. Tem um produto, tem que usar a regra do produto. A primeira derivada, menos 4. A segunda copiada. Mais a primeira copiada e a segunda derivada. Derivada de e na menos t, derivada de e na coisa, vezes a derivada da coisa. Derivada de menos t, mais 1. Percebe, pessoal, que para grandes tempos, ou seja, quando eu deixo o meu circuito elétrico ligado muito tempo, esse termo aqui e esse tendem a zero por causa desse expoente negativo. Expoente negativo empurra para baixo. Então, esse fator e esse tenderão a zero quando o tempo é muito grande. Se eles tenderão a zero, a minha carga tende a ser constante, tende a ser 4 coulombs. Também para grandes termos, esse fator aqui amortece a minha corrente elétrica. Então, vamos olhar graficamente o que isso significa. Ó, peguei a minha ferramenta gráfica aqui e a gente vai fazer, num primeiro momento, o gráfico da corrente elétrica nesse circuito. A corrente é 4t e na menos t. Então, eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes x, como é a função de x, eu não vou poder escrever t, vezes e elevado na menos t, que é nosso menos x, a nossa variável. Olha ali o que aconteceu com a nossa corrente, ó. Ela, evidentemente, tu não vai olhar para cá, porque para cá é como se o tempo fosse negativo, tu vai olhar só para cá, que é a nossa curva de interesse, ó. No tempo zero ela é igual a zero, mas num primeiro momento, entre 0 e 1, dá para dizer, né? Ela cresce, a corrente elétrica cresce e depois ela tende a amortecer, ela tende a zero. Ó, se a gente pegar mais para trás da função, ó, aí tu enxerga. Ó. E a carga elétrica, o que acontece com a carga elétrica? Vou fazer o gráfico no mesmo plano cartesiano, só um pouquinho.
Ó, pessoal, já fiz o gráfico aqui em verde da função Q de t, essa aqui, para mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó, a carga em zero é zero, né? Eu fiz o gráfico exatamente dessa funçãozinha aqui, ó. E olha aqui como ela cresce, ó, a carga elétrica. Só que para grandes tempos, olha o que ela acontece, deixa eu diminuir aqui para todo mundo enxergar. À medida que o tempo passa para tempos grandes, ó, a minha carga elétrica tende a 4, ó, tende a aparecer constante. Ela não é constante, ela tem uma pequena variação, assim como a corrente elétrica, ó, que também não é zero, né? Mas para grandes tempos, neste circuitinho, acontece isso. Ó, de novo, não olha para o lado de cá, porque é como se fosse o tempo negativo. Olha para o lado de cá. Aqui está a carga em verde e em laranjinha está a nossa corrente elétrica. Então, o que a gente fez matematicamente tem que se comprovar graficamente e fisicamente. E aí, gostou da aplicação? Sexta-feira tem mais aqui no Matemática Leve. Agora eu fui. Beijos meus e do caboclo.